Alô, revolucionários! Estamos juntos, é a Revolução Jesus chegando até você. E que bom saber que você sempre está aí na nossa sintonia, porque a gente segue com a nossa missão. Jesus é aquele que realiza a verdadeira revolução nas nossas vidas e transforma todas as realidades. E quando a gente quer ser mais de Deus e mais íntimos de Deus, é claro que primeiramente nós buscamos a Deus. Mas quando nós nos aproximamos de pessoas e homens de Deus, nós temos a oportunidade de estreitar ainda mais a nossa relação com Ele. E é por isso que no programa de hoje nós vamos ter essa oportunidade. Ele que é esposo, pai, missionário, fundador, pregador, um grande homem de Deus que nós temos o privilégio de ter aqui no programa Revolução Jesus. Moisés Rocha, bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter aceito o convite. Alegria, muito bom estar aqui, Deus abençoe. Coisa boa, viu? E com certeza, Moisés, nós temos a oportunidade aqui de compartilhar. Muita gente, né, já te conhece aí pela sua missão, graças a Deus. Mas para aqueles que estão tendo a primeira oportunidade de te ver, né, contextualizem um pouquinho para a gente. Quem é o Moisés, né? Citei aqui um pouquinho de alguns elementos, mas que não traduzem a totalidade, né? De onde você veio, também para o pessoal de casa poder te conhecer aí. Eu faço parte daquela explosão da Renovação Carismática de 1994, né? Ouvindo ali as pregações do Monsenhor Jonas. Então esse ano eu vou completar 30 anos que eu conheci o batismo no Espírito Santo. 2 anos depois eu comecei a pregar, então estou completando já 28 anos como pregador. 5 anos depois não deu mais para conciliar, então há 22 anos atrás eu fundei uma comunidade de vida e me casei para viver assim, a minha vocação. E aí então nós estamos em Minas Gerais, ali a 1 hora de Belo Horizonte, e eu tive que largar tudo para viver da missão. Então nós somos comunidade há 22 anos já, e somos família há 21 anos, como marido, mulher, filhos, e 30 anos de batismo no Espírito Santo e 28 na estrada, gritando pelo mundo afora, nesse carisma dos filhos de João Batista. Que já é instigante, né? Aquilo que Deus inspirou teu coração, né? Por que filhos de João Batista? Conta um pouquinho pra gente, Moisés. Pra falar a verdade, eu poderia ter pegado um santo mais atraente, né? Porque quando você fala em João Batista, né? Você já dá se reposiciona na cadeira, né? Porque deserto, gafanhoto, mel, é forte. Cabeça cortada. É por aí, né? A vibe do cara é... Então, mas eu gostaria até de dar aqui um crédito enorme pra Canção Nova por causa disso. Porque quando Jesus pediu para que eu largasse tudo, eu larguei tudo e eu comecei essa busca pela vontade de Deus. Né? Nessa busca, oraram por mim e disseram, o Senhor confirma que você vai ser fundador de uma comunidade. Nesse aspecto de para onde eu vou, por onde que eu começo, eu falei, eu vou na Canção Nova ouvir Deus. E era um acampamento de Semana Santa, né? Na época não tinha nem o centro de evangelização, ainda era, a gente chamava de rincãozinho. Rincãozinho. E aí, na plena quinta-feira de adoração, o Monsenhor Jonas estava pregando e ele olhou para a arquibancada e disse, vós sois João Batista, vós sois o João Batista. Ali eu chorei, a alma queimou. E eu voltei para casa com esse negócio, João Batista, João Batista. Ficou ecoando. Ficou ecoando. E aí eu entrei na casa de uma intercessora, que depois se tornou a minha sogra, a mãe da minha esposa, e eu, barbudo, cabeludo, assim, totalmente entregue na escuta do deserto, e ela, João Batista, foi pronto. Cara, quando você voltou? Sim, voltou para Minas, da Canção Nova, houve essa confirmação, me apresentei diante do bispo, o bispo falou, vai discernindo tudo isso, mas chamava a gente de São João. Eu não gostava muito, porque não era o santo, era o personagem bíblico, o profeta, que fez a passagem do Antigo e do Novo. E aí, nesse processo de discernimento, um dia nós fomos fazer uma intercessão, e houve uma locução no meio de nós, e o Senhor nos dizia, eu vos chamo filhos de João. Uau, arrepiei aqui. Apresentei diante do bispo de novo, ele chancelou, então é comunidade Filhos de João Batista, o carisma profético. Tanto é que as pessoas não falam, vamos chamar o pregador Moisés, todo mundo fala, ô profeta, vamos orar pelo profeta. Então nós conseguimos impregnar na cabeça das pessoas essa visão do profeta João Batista, e eu queria dar esse crédito que o carisma Canção Nova, como mãe de tantos carismas, também foi a mãe e o pai dessa confirmação desse pontapé da minha missão há 22 anos atrás. Bendito seja Deus, né? Você não sabia disso, né? Não sabia não, todo fiquei impressionado, né? Conheci, assim, a comunidade, e eu faço questão aqui, né? Nós vamos conversar sobre vários assuntos, vamos abrir várias abas aqui, né? Mas o mais importante, acredito, e primordial para a gente estar iniciando é, de fato, conhecer
né, o que está por trás, porque hoje a gente vê o Moisés, graças a Deus, aí despontando no seu ministério para a glória de Deus, mas é bonito de perceber que existe uma base construída, né? Não foi, você não acordou de manhã e disse assim, agora eu vou pregar a construção, porque você vê que os efeitos do seu ministério estão embasados numa história profética do que Deus foi te sinalizando e caminhando, e hoje é o Moisés Rocha, né, que graças a Deus, com a sua missão, alcança tantas vidas e leva a transformação, leva a revolução, Jesus, né, a tantas vidas. Então, é bonito a gente poder ter essa oportunidade, né, Moisés, usar esse termo de cavocar e perceber aí. E a missão da comunidade, então, né, claro, só pela figura de João Batista a gente já imagina, mas como que a gente pode traduzir a missão que você recebeu por Deus, né, na comunidade? Sim. O Carisma, filho de João Batista, ele trabalha num apostolado de tripé. O primeiro tripé é o anúncio, né? Jesus mesmo disse que João Batista foi o maior dos profetas. Então nós temos essa veia missionária assim eu estou há muitos anos fazendo 30 pregação por mês, recebendo 2 mil pedidos de missão por ano. Então hoje nós temos mais pregadores na comunidade, então a gente tem uma vida assim socada que se a gente quisesse a gente não voltava nem para casa. Então o anúncio. Um segundo momento é a radicalidade evangélica. Então pregar um amor radical à igreja, a uma vida de jejum, de penitência, conhecimento bíblico. Então nós temos fundamentos que a gente não abre mão e somos radicais nisso, porque João Batista foi taxativo nas convicções dele a partir do Benedictus, né? Ele vai reconduzir o coração dos pais aos filhos, vai preparar um povo bem disposto, né? Desde o ventre materno era cheio do Espírito Santo, não bebia nem vinho nem bebida cevada. Então tem uma veia de coisas que a gente como comunidade não abre mão. E o terceiro tripé é obras concretas, porque João Batista teve o seu apostolado a partir do deserto, e no deserto passava ali os mascates, os andarilhos, os traficantes, Por isso, desde o início da comunidade, nós temos uma fazenda de dependente químico, onde já passaram quase 3 mil homens por lá nesses 22 anos, mas não só dependente químico, nós já tivemos casa só para criança, só para adolescente, trabalho com a gestante, com a terapia de casal. Hoje a nossa associação é no bairro mais periférico, onde a gente já desenvolveu muitos trabalhos ali na região de tráfico. Então, assim, um anúncio profético, convicções radicais e demonstrar isso com obras concretas de resgate do ser humano. Que fera, né? Olha, e bonito, Moisés, eu não tive a oportunidade de conhecer outros membros da comunidade ainda, da sua comunidade, mas olhando para você, ver como isso se traduz, né? Então, tá aí a eficácia, né, ministerial, pelo carisma, pela missão que você recebeu. Eu vou pegar aqui antes da gente entrar, nós queremos falar um pouquinho, né, quem sabe não no primeiro bloco, mas no segundo, para você ficar com a gente, né, sobre a vontade de Deus, né? Como que eu encontro a vontade de Deus, que é um quebra-cabeça, inclusive é um termo que você usou, né, Moisés? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma das coisas que destaca, que é muito bonito perceber, que o seu ministério hoje consegue, ele é plural no alcance de jovens, casados, né? Você consegue alcançar por aquilo que Deus te deu com o ministério, né? E eu também na missão e com jovens vou escutando e vou vendo. E nós falamos aqui com jovens, com famílias. Como é que o Moisés descobriu? Deus está me chamando para a pregação. Sempre quis, sempre almejou. Como é que descobriu? Como é que isso surgiu? E como é que você foi percebendo a confirmação de Deus que era por aí? Claro, existe o exercício do ministério que vai aprimorando, mas como é que foi isso? Porque é uma pergunta que muitos jovens acabam fazendo. Eu vejo uma referência, eu também quero anunciar, mas eles estão perdidos, inclusive na vontade de Deus, ministerialmente falando, né? Sim. Assim, talvez eu vou apresentar aqui, como diz você, uma aba diferente. Por favor. Assim, as coisas de Deus, elas acontecem no ordinário a partir do extraordinário. Ou seja, as coisas podem ser mais leves, mais naturais, né? Tem gente que está 2, 3 anos tentando descobrir assim, o que Deus quer, aonde Ele me quer. Poxa, vai conhecer um lugar, faz uma tentativa. E então, para mim foi muito natural. Assim, eu recebi um convite, as coisas começaram a acontecer. Eu não falei assim, nossa, eu vou para minha casa porque eu vou montar um discernimento nos próximos 2 anos para saber se eu aceito esse convite, porque o meu medo é que aceitando o convite eu não esteja naquilo que Deus quer. Não, relaxa, respira. Assim, vai no convite. Fui uma vez, o feedback foi bom. Aí foi 2 vezes e aquilo começou a ampliar. Então, assim, Deus sempre trabalhou comigo de uma forma leve, natural. Né? Quando Deus falou para mim assim, larga tudo, para onde? Não, eu pedi para você largar tudo, você pode largar? Pronto, é leve, larguei tudo. Falei, e agora, para onde eu vou? Então, assim, foi uma descoberta muito natural. Então, às vezes, a gente fica colocando uma mística por trás de onde não existe.
Então, assim, tem gente que está na cara, eu já gosto de você, você já gosta de mim, a gente já está junto, é só a gente conversar seriamente, mas nós estamos ainda ouvindo o que Deus quer para nós. Está claro ali. E há 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E a gente não consegue. Então, assim, sempre para mim foi na naturalidade. Eu sou a favor da gente deixar as coisas mais leves. Essa busca pela vontade de Deus começou a ficar muito mística, né? Como se o céu fosse abrir, São Miguel fosse descer com um pergaminho na mão, escrito o nome, o local, né? E para mim foi assim. Eu fui fazer uma experiência numa comunidade que não era onde Deus queria, mas Ele queria ver a minha obediência. Então eu fui desarmado. Nesse processo lá, Deus começou a dizer o que Ele queria de mim. E nesse processo a vontade de Deus apareceu. Mas e se eu não vou? Se eu não vou, ela não aparece, né? Então eu acredito que a gente pode fazer as coisas de uma forma mais natural e mais leve, sem ficar esperando aquela coisa mística, talvez até medrosa de errar. Sim. E a gente nunca tenta. Então respira aí, né? Você que está em casa, quem sabe está com esse peso, já recebe essa leveza aí, né? Respira, né? Respira, porque de fato, né, Moisés, acho que isso que você trouxe é tão pertinente, porque se a gente vai tendo a correspondência daquilo que a providência divina nos dá no momento, a gente vai descobrindo, tem que viver, não é receber uma resposta pronta, né? Tipo assim, tenho clareza, agora eu vou. Não, a gente vai tendo evidências. E aí vai dando passos em direção àquilo que a providência vai manifestando. De repente você fala, caraca, tá dando certo. Eu achei bonito o que você falou também, porque as pessoas, claro, elas não são a principal voz, mas a voz delas também se torna uma sinalização pra gente. Sim. Porque alcançou, cara, tá surtindo um efeito na vida dessa pessoa, né? O ministério, ele vai sendo confirmado também pelas pessoas. E tá aí, né, a prova. Por exemplo, outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem assim, eu tô com muita dúvida se Deus me quer no seminário, será que você podia entrar em oração e perguntar para Deus? Falei, você conhece algum reitor? Você já foi ver como é que é um seminário? Você já pegou um final de semana seu para ir acompanhar o dia a dia de um padre? Não, primeiro eu estou querendo saber o que Deus quer, tá? Aí Deus fala que Ele quer você no seminário, você chega lá e choca com a realidade e fala, mas aqui não é o que eu queria, mas esse lugar não me atrai, não rolou uma química, não... mas Deus falou, e agora? E meu medo de desobedecer? Então eu vou ficar num lugar obrigado para não trair Deus? Deixa as coisas com mais leveza. Passa 10 dias de férias lá, conhece o final de semana, faz um encontro vocacional, acompanha o dia a dia de um pároco, vai dirigindo para ele numa missa rural, vai ver como é que é a vida. Quando você vê, você já está no centro da vontade de Deus até o talo. Quando você vê, você já é seminarista. E não houve aquela coisa mística. Então, assim, tem gente que está há anos tentando entrar no seminário, mas esperando um sinal... Que o anjo venha, né? Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu acho que para namoro está assim, para seminário está assim, para vida de comunidade, né? Estou esperando Deus me falar onde Ele quer. Você não foi conhecer nenhum lugar, você não foi ver se rola, se é legal, você não conhece os bastidores, você não entende o dia a dia, o cotidiano. Às vezes na vida profissional está a mesma coisa, né? Assim, o que Deus quer para mim, mas sim, você não tem uma experiência no ramo, você não conhece alguém que tem experiência no ramo. Então eu acho que a gente está atribuindo para o extraordinário uma coisa que pode ser decidida a partir do ordinário, porque o ordinário também é de Deus. Eu estou certo ou errado? Perfeito, grau e altura. Até porque esse sobrenatural vai se manifestar no natural, né? Senão Deus tinha feito a gente anjo, né? Tipo... Você está entendendo? Ele fez a gente gente, tudo que Ele criou tá aí e vai aguçando a sensibilidade. Eu lembrei, Moisés, não sei se você já ouviu certa vez, perguntaram para Chiara Lubick, né? Sim, dos focolares. E aí um jovem perguntou para ela, Chiara, como que eu faço para fazer a vontade de Deus? E ela sabiamente disse, olha, qual que é a vontade de Deus em uma determinada situação? Aí ela citou, bom, se você está com algumas opções, dentre elas, uma é má, significa, vai me levar a pecar, vai me distanciar de Deus, é contra a doutrina, é lógico que isso não é vontade de Deus, pronto, você já vai abolir isso aí. Mas agora eu tenho algumas opções boas. Ela falou, eu faço o seguinte, eu paro, reflito, rezo e faço a seguinte oração a Deus. Olha Deus, medindo aqui, eu acredito que é por aqui, eu estou indo. Se não for, o Senhor intervém e muda a rota, mas eu estou indo, amém. Sim. Quer dizer o quê? Está nas minhas mãos a liberdade que Deus me deu, sim, querendo acertar na vontade dele, né? Mas é como você disse, é uma coisa muito prática. E Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Então, se eu estou aberto, se eu estiver indo para um lugar que ele não quer, Deus, ele vai manifestar e vai, opa, vamos corrigir a rota, né? Sim. Quem é o pai da fé, não é Abraão? Sim. Deus não mandou Abraão largar tudo para no meio do caminho dizer como ia ser? O problema é que a gente está querendo saber como vai ser para largar tudo.
e aí daqui 10 anos você ainda não largou tudo porque você não tem a confirmação. O processo está inverso. Está patinando ainda. Né? Tá patinando. O processo está inverso. Então eu acredito que a gente pode deixar as coisas muito mais leves, não é? Assim, se a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem a permissão, nem uma folha seca cai da árvore, se tudo concorre para o bem dos que ama a Deus. Então assim, você pode se lançar, como diz você, naquilo que é bom, ainda que não seja a vontade de Deus, mas para chegar lá. É o processo que Jesus falou: batei e você será aberto, pedir, dá-se-vos-á, aquele que pede recebe. Tem que insistir. Então insiste, conhece uma comunidade, faz uma experiência. Não, mas aqui não é a vontade de Deus, mas é o trampolim para chegar onde Deus quer, porque às vezes ali que você vai conhecer alguém que vai dizer: não, eu vou fazer uma experiência no outro lugar. Mas na sua casa, como que você vai chegar naquele lugar se não tivesse chegado no outro primeiro? Então assim, a gente pode viver mais leve. Tem gente que está noiva há anos e esperando uma confirmação de Deus para casar. Poxa, planeja, organiza, marca o casamento, começa a trabalhar para isso. Já estão noivos mesmo, se amam, estão vivendo a castidade. Se não for a vontade de Deus, no meio do caminho o percurso vai acontecer e as coisas não vão se encaixar. Mas assim, a gente pode caminhar mais leve. Então eu estou realmente preocupado. Nós estamos numa geração assim extremamente insegura. Essa insegurança foi transportada para o mundo espiritual. Na ponta da pessoa me mandar um e-mail, assim, eu recebo uns 100 pedidos de ajuda por semana, é uma coisa maluca. E eu recebo uns e-mails assim: recebi um convite para pregar sobre Maria mês que vem. Como eu sei se é da vontade de Deus que eu vá? Eu falei assim: Deus vai dizer que não é da vontade dele, que você vai falar sobre a mãe dele numa igreja mês que vem? Falei, cara, já começa a estudar, meu. Sim. Mas assim, e o medo de não estar na vontade de Deus. Entendeu? Se não for da vontade de Deus, há caminho, vai chover, não vai ter grupo, né? A providência vai se manifestar. Uma paralisação na estrada e você não chegou na pregação, mas você obedeceu, aceitou o convite, estudou, preparou. Então eu vejo Deus de uma forma leve, não precisa complicar aquilo que já está descomplicado. Segura essa aí, viu? Se fosse você, abrir o seu bloco de nota aí, anotando tudo isso, né? Isso é um podcast. É isso mesmo. Anota aí. Inclusive, a gente vai continuar nosso assunto, a gente vai para o intervalo na TV, mas a gente continua aqui ainda na nossa plataforma com a conversa. Então fica ligadinho aqui com a gente, porque a gente continua conversando, tá bom? O intervalo aí é rapidinho na TV e a gente continua aqui porque a gente quer aproveitar cada minuto aqui do nosso programa. Moisés, eu queria trazer algo aqui para ti, né? Porque, com certeza, na sua vida, idas e vindas, você também achou que era por um caminho e, de repente, você viu que não era. Tipo assim, nossa, fiz uma escolha errada, até queria acertar e eu errei. Mas agora eu já fiz essa escolha, né? Como é que é para você? Se tem um fato concreto em relação a isso? Como é que a gente recalcula a rota quando percebe que errou? Porque às vezes a pessoa está lá, que sabe, muitos já estão sentindo a leveza de tirar aquele peso, né? De que vai vir uma revelação nítida e clara e eu vou saber o que vou fazer. Mas agora, se eu estou percebendo, como é que eu percebo que a coisa não está indo bem? Tipo, cara, acho que eu não estou na vontade de Deus. E se eu já errei, como é que eu faço para retornar? Sim. Vamos separar, então, o erro em duas partes. Tá. Se o erro é proposital, que eu acredito que quem está nos assistindo não errou de propósito, porque quando é maldade, tipo assim, eu estou correndo da vontade de Deus, é claro que a justiça de Deus vai pesar sobre mim e eu acabo sendo punido em uma consequência ou outra. Eu preciso ser punido para que eu me corrija. Mas quando o erro, que é o segundo tipo de erro, ele aconteceu por um desconhecimento, por uma ignorância espiritual, sem maldade, como a gente diz em Minas, o próprio Deus se encarrega de pôr você na vontade dele. Por quê? Porque ele sabe que o seu coração é bom. Certo. Então, às vezes, você errou porque faltou realmente um despreparo, um desconhecimento, mas não foi por maldade. Você não está querendo fugir da vontade de Deus, né? Às vezes até na ânsia, no ímpeto de fazer certo, você atropela as coisas e faz errado. Então Deus sempre se encarrega de pôr você na rota de novo. Agora, como que eu sei se eu estou saindo da rota ou não? Você perde a paz no coração? Porque ainda que seja maluco, tudo aquilo que é de Deus produz paz, imediatamente gera um incômodo, e quem reza, quem vai à missa, você comunga, você sente, pô, eu acho que aquilo que eu decidi ontem não me deu, assim, eu acho que não é aquilo. Você perde a paz, cara, você perde a paz. Segunda coisa, as coisas começam a dar errado. Deus começa a mandar sinais, elas começam a dar errado.
entendeu? Então, assim, se gera uma divisão, se gera um desconforto, se machucou alguém, se atrapalhou sua vida espiritual, se deu um malefício na vida de alguém, tá nítido que os sinais estão mostrando que o caminho não está legal. Então, os frutos. Jesus falou que se conhece a árvore é pelos frutos. Então, assim, eu vejo uma ausência de paz interna e uma ausência de frutos externos. E imediatamente você fala, eu acho que alguma coisa não está bem. Então você vai diante de Deus, fala assim, perdão, não é por maldade, eu sou cabeção mesmo, mas me coloca de novo na sua vontade. Ele que é misericordioso, sabendo que não foi por maldade, ele faz automaticamente as coisas voltar para o trilho de novo. Então, eu acredito nessa pedagogia. Eu tenho usado muito essa palavra, pedagogia divina. Ele é pedagógico, ele não vai fazer você chegar num lugar que você não está pronto ainda. Ele não vai abrir uma porta sem abrir uma menor. Então, assim, ele não vai... Jesus ficou 30 anos se preparando para trabalhar 3. Olha, não é pedagogia? Com certeza. E tá não é pedagogia? Mostrando. Não poderia fazer o contrário? Sim. Ele não poderia se preparar 3 anos porque ele era Deus para trabalhar 30? É pedagogia. Processos, cumprimento de profecias do passado, falas de profeta do Antigo Testamento, tudo está dentro de um organograma divino. Então, assim, a gente não precisa se preocupar. A gente, em nome de Jesus, para onde eu olho, tira esse peso das suas costas, deixa as coisas mais leves. Pode caminhar naturalmente numa vida de oração, de busca de santidade, e as coisas vão se encaixando, porque é Deus que é o dono da obra, não somos nós. Amém. E olha, a gente voltou aqui para esse próximo bloco com essa mensagem aqui do Moisés para você, viu? A gente retornou aqui pela TV, né? Na nossa plataforma a gente continua aqui com o bate-papo, que vale a pena depois você ver tudinho, né? Nós estamos falando aqui, né, sobre vida, sobre missão, mas especialmente sobre a vontade de Deus. Como encontrar a vontade de Deus. E o Moisés está sendo muito feliz aqui nas falas dele, trazendo coisas muito concretas, muito práticas, afinal de contas, gente, né? A gente precisa, sem perder a dimensão sobrenatural, naturalizar. Eu me lembrei de um fato que eu vivi na comunidade, que eu achei muito interessante quando você falava, Moisés. Eu, não canto, né? Sempre gostei, mas não canto. Só que numa determinada necessidade da missão, a pessoa que estava junto comigo na missão, eu trabalhava com pré-adolescente, ela falou, Thiago, a gente precisa de um homem que cante, precisa de referência. Será que você não pode tentar? Eu falei, olha, eu nunca cantei. Só que eu tinha tanta vontade e desejo, né, de fazer a vontade de Deus, que eu falei, eu tento. Deus viu, né, a minha intenção. Me levaram pra gravadora, com diretor musical e tudo. Mas pra quem canta no banheiro e canta numa gravadora... Eu já tô imaginando a cena. Eu fui com a boa intenção. Eu falei assim, só que Deus, o Espírito me inspirou algo que sim, e eu concebi e guardei isso. Olha, se for de Deus, vai dar certo e vai rolar. Se não for, eu tentei. O que eu não quero é guardar uma culpa, quem sabe, de algo que Deus queria manifestar ou me direcionar, e eu por medo, por vergonha, por negligência não fui. Fui lá, claro, não deu certo, né? Estão vendo, meus EPs aí não foram lançados, mas o que foi para mim foi tanto ensinamento isso, porque eu falei, cara, eu estava querendo acertar na vontade de Deus, só que eu fui lá, claro, né, vivi um pouco de humilhação, porque não canto, só que para mim isso foi pedagógico, isso me fez eu me lançar nas coisas. Então para mim um termômetro é esse, cara, abriu a porta, é coerente, eu vou me lançar. Se não vier fruto, se não der resultado, se não for, isso que você disse, não é vontade de Deus, vou para outro ramo, vou seguir. Então acho que é um pouco disso que você trouxe também, Moisés, de uma característica geracional, né? De uma insegurança que me faz eu querer ter tanta certeza, só que viver de fé não é certeza naquilo que não se vê, mas eu não vou ter algo que eu vou me apoiar o tempo inteiro. Deus vai inclusive tirar um pouco do chão para fazer eu crescer em fé, senão eu não desenvolvo. A conta não fecha. Não fecha. Mas é interessante, talvez alguém racional está escutando você falar e vai dizer assim, mas então ele não deveria ter ido para a capela, feito um jejum para saber se Deus queria que ele e tal, mas o resultado de tudo isso, que pedagogicamente falando, Deus queria algo com você e não era com o ministério dos adolescentes, entende? Sim, sim. Então se você não se lança, não desbloqueia, se você não se lança, não cura. Talvez porque lançou, hoje você está aqui apresentando, conversando comigo, era aquele processo, um trauma seu, um contexto histórico, algo vocacional, o momento que você está vivendo na sua casa de missão, entendeu? Então assim, nada fica desperdiçado no mundo espiritual.
Um tempo de experiência que você faz num lugar que não era o que Deus queria, essa experiência é para a vida inteira. E quando você chegar na vontade de Deus, aquilo vai ser útil. É como se a gente ficasse alimentando arquivos, né? Você vai guardando conteúdos. Sim. Um dia numa pregação aquele conteúdo vem. Um dia na hora de um exemplo aquela história vem. Um dia que você tem que tomar uma decisão, aquilo aparece. O Espírito Santo ele vai trabalhando sempre unindo uma projeção de futuro numa realidade agora, puxando arquivos do passado. É uma dimensão de passado, presente e futuro fantástico. Então, assim, eu acredito que daqui 10 anos nós vamos estar tirando lição ainda disso aí que você acabou de contar que aconteceu no passado. Sim. Então, se você foge da pedagogia divina, você desperdiça esse conteúdo. Mas agora, eu desenvolvi algumas... Você chamou de aba, né? Eu vou ser chique agora, eu vou falar técnica. Né? Eu criei algumas regrinhas, algumas coisas técnicas assim, que ajudam a gente tentar montar esse quebra-cabeça. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu acredito é que nós temos que parar com essa história de Deus não fala, Deus não está falando. Claro, há o período do deserto, isso é lógico, do silêncio de Deus, isso é lógico. Há aquelas fases do ser humano que você está com a comunhão na boca e Deus não fala, só que isso é de vez em quando, não é o ordinário. No ordinário, Deus é comunicador por excelência. Falou pelos profetas, falou pelo seu filho, fala pela igreja, fala pelos papas, fala pela doutrina, fala pela palavra. Então, Deus é comunicador por excelência. Então, muitas vezes essa fala de Deus não está falando, eu não consigo ouvir Deus, por que Deus não me fala? Às vezes é mais um conflito interno ou uma dificuldade da pessoa de ouvir ou discernir, ou uma fuga inconsciente do que propriamente dito Deus não está falando. Né? Então, eu acredito que Deus é comunicador por natureza. Tá bom, Moisés, então como que eu começo a ouvir a voz de Deus? Né? Uma forma muito forte que Deus fala no coração, a gente nesse mundo carismático conhece isso como manifestação dos carismas, a gente fala, ó, eu sinto no coração que é para namorar com essa menina. Né? Eu sinto como um sonho, eu nunca sonho, eu estou sonhando justamente agora que eu estou precisando de uma resposta, na hora da comunhão, um sentimento, um aperto, uma aflição, um suor a mais, tudo isso faz parte desse processo de eu sinto que é isso. Só que a gente ainda não pode tomar a decisão, porque isso é importante no discernimento, mas pode estar misturado com o nosso humano. Às vezes você já queria muito aquilo, e aí você meio que inconsciente manipula os seus sentimentos para poder dizer, eu sinto que era para estar aqui, mas era porque já era um desejo seu. Então é importante, mas eu ainda não posso decidir. Então eu já comecei um discernimento. Uma segunda forma de Deus falar, na palavra. Né? Eu aprendi isso lá em 1900 bolinha com o Monsenhor. Sim. E eu vivo até hoje, eu não faço nada. Eu tenho uma Bíblia desmarcada, só para poder fazer discernimentos e abrir a Bíblia, tirar uma palavra que confirme o que está no meu coração. Então, assim, se eu já tenho no coração algo, mas eu ainda não posso endossar, porque isso pode trair a mim mesmo, agora eu vou pedir a Deus, então, uma palavra. Eu monto uma semana de oração. Senhor, nessa semana, eu estou pedindo confirmação disso, e aí eu rezo o texto, eu vou à missa, eu me confesso. No final dessa regrinha, eu vou orar na palavra e vou pedir, Deus, Senhor, me fala na tua palavra, porque a tua palavra é verdade, ela não mente. E ali, muito naturalmente, aonde que a minha mão vai, eu tiro uma palavra, só falta ter o seu CPF lá. Caraca. É nome, sobrenome. Certeiro. Ela vai confirmar o que está no seu coração. Né? Então eu já posso, Moisés, vamos esperar mais um pouquinho? Então nós temos um terceiro tripé da regra, que é os sinais externos. Uma música que alguém te manda, alguém que aparece que há muito tempo não fala com você, alguém que diz que viu você não sei aonde, mas não era você. Né, uma tinta que você vai comprar e justamente é ela que está na promoção e você precisava de 3 galões e só tem 3. É uma sinalização concreta, uma casa, né? Que você vai alugar que precisava de 2 fiadores, inexplicavelmente um fiador só vai. Então, assim, se está no seu coração, foi confirmado na palavra e os sinais aparecem, é para sempre. Isso está irrevogável. É vontade de Deus nua, crua, sem conversa, sem dúvida.
Quanto tempo, Moisés, eu demoro para fazer essa regrinha de 3? Você pode começar em decisões, tipo fazer uma quaresma, depois 21 dias, depois 7 dias, uma novena. Mas vai chegar um momento que você precisa tomar 4 decisões no dia e você tem que aprender a aplicar a regrinha de 3 em todas as coisas, de manhã, de tarde, de noite, com muita segurança de que está no meu coração, eu fui ali orar, Deus confirmou nessa palavra, no final do dia apareceu um sinal, eu já termino a noite já sabendo o que Deus quer. É um quebra-cabeça? É um quebra-cabeça. Você tem que fazer aquilo que antigamente nós conhecíamos, você pode endossar isso como diário espiritual. Sim, sim. Não é isso? Você tem que começar a anotar os sinais que chegam, você tem que digerir a palavra que foi dada, você tem que exprimir o que está naquilo no seu coração e colocar isso, né? Mas é bem diferente de alguém te ligar e falar assim, ai, reza para mim, Tiagão, vê o que Deus fala para mim. Cara, eu estou aplicando regrinha de 3 em tudo na minha vida. E você quer que eu rezo por... tipo assim, vamos caminhar, né? Vamos caminhar. Mas é interessante, né, Moisés? Porque, de fato, isso traz uma responsabilização. Eu lembrei de algo que eu aprendi com o Santo Agostinho, quando ele fala de o ato de fé exercido. E você falou, eu falei, cara, é isso mesmo. Porque ele fala da palavra interior e da palavra exterior, né? Que, na verdade, é a mesma, a fonte é a mesma. É Deus que está falando no meu coração e no exterior. E quando há o choque, isso que é bonito, há uma iluminação, né? Então, tipo, eu tô com aquilo no coração, de repente aquela música, ou aquela pessoa, ou aquela palavra que vem, e você percebe, pode ser uma palavra que você costumeiramente ouve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que pelo processo que você está vivendo, claro, isso eu não estou diminuindo o que é a palavra, mas uma palavra conhecida. Sim. E de repente, só que pelo contexto que você está lá dentro, o Espírito já está gritando. De repente vem a palavra externa, elas se chocam, ele fala da palavra externa e da palavra interna, ilumina, você fala, Deus falou comigo, Deus me disse algo. Sim. Não tem como duvidar, né? Porque como você disse, nesse passo a passo aí, nessa regra, a coisa ela vai ficando clara, mas eu volto naquilo que você disse, é pedagógico, até porque Deus não nos dá respostas prontas porque Ele quer fazer com que a gente amadureça, que a gente tenha habilidade de escuta, inclusive, dele, né? Sim. Senão a gente fica aquela criancinha que tem que receber comida na boca o tempo inteiro, né? Toda vez que cai, vai ligar para alguém para te levantar, porque você não levanta com as próprias pernas, né? Mas nós vamos voltar lá no assunto da leveza, Tiagão. Da leveza. Manda ver. Né? Porque, qual que é o lance da leveza? Não, Moisés, porque hoje é domingo e são 11 horas da noite, e se eu não der uma resposta amanhã cedo, querido, se isso é para você, não precisa dar a resposta amanhã cedo. Na terça-feira vai continuar te esperando. Se essa casa é para você, ela vai continuar te esperando. Então você pode respirar, esperar amanhecer segunda-feira, iniciar o processo da regrinha de 3. Pode discernir isso segunda, terça, quarta. Não, mas é porque o dono falou que 9 horas no máximo. O que é seu é seu. Então, assim, leveza, entende? Aplica as regrinhas de 3 com leveza. Mas qual que é o problema dessa regrinha de 3, por exemplo? Assim, eu tenho muito juízo. Eu decido a vida dos outros, entende? Sim. Eu, por exemplo, trabalho com terapia de casais. Se eu falar para um casal separar, eles acreditam que, poxa, Moisés falou, é Deus falando. Então, assim, eu tenho que ter muito juízo para resolver a vida dos outros. Então, eu não faço nada sem aplicar as 3 coisas. Qual que é o problema que eu vejo hoje nacionalmente? Tem gente que fica só com a primeira parte da regra. Mas eu senti que eu tinha que falar com meu marido. E aí deu briga lá, e aí põe a culpa no inimigo. Não, inimigo não, você faltou com discernimento. Mas eu senti, mas o sentir pode te trair. Então hoje tem muita gente dando profetada na vida dos outros. Tem muita gente mandando recado em nome de Deus que não é, porque ficou no primeiro pedaço. Eu senti que era. Não pode ficar só no sentir. Outros vão só na segunda parte, não, porque o evangelho do dia, porque inclusive hoje eu fui à missa e o padre falou isso, ótimo, mas e cadê o sinal para confirmar? E o que está no seu coração? Porque Deus também respeita o que está no seu coração. Então, às vezes, a palavra, como diz você, não diminuindo, mas às vezes ela também te cega. Não é? E tem gente que fica só na terceira coisa, não, porque Deus está mandando sinal, e um dos sinal é que eu te encontrei aqui, e às vezes não foi sinal, foi uma mera coincidência de a gente se encontrar, entende? Então tem gente aí que está vivendo só dos sinais, mas o que está no seu coração? E o que Deus está confirmando na boca dele? Então eu, Moisés, me sinto muito seguro, e eu estou há quase 30 anos fazendo assim, eu acho que eu errei muito pouco na minha vida, porque eu não decido nada sem montar o quebra-cabeça.
né? Então, hashtag fica a dica, regrinha de ouro no coração, na palavra e no sinal. Se não fechar a matemática, espera, deixa para depois. Não é que não seja a vontade de Deus, talvez você precisa tirar o foco daquilo, daqui um mês você volta o foco naquilo de novo, que é o tempo pedagógico. Muito bom, olha, até eu lançar outra hashtag aqui, né? Dica de Moisés, porque isso aí é uma regra que é aplicável, né? E experimentada, né? Então não foi uma teoria que você disse, olha, eu acho que dá certo. Você está vivendo isso, né? Sim. E com certeza, acho que se você não anotou isso, você vai depois rever esse programa, vai anotar, que sabe a gente possa até uma postagem a partir daquilo que o Moisés trouxe, né? Desse programa, para você ter e você aplicar. E volto, Moisés, porque isso que você trouxe é importante. Deus é pedagógico e leveza, né? Pedagogia e leveza, já seriam duas palavras que a gente poderia destacar aqui, e a regra de 3 aí que você trouxe. Mas também, Moisés, quem sabe hoje, muita gente está com dificuldade de aplicar isso por causa do imediatismo. Ó, para ontem, Deus que demora e Deus que não me fala, e aí as pessoas estão totalmente, né, envoltas na resposta pronta, no quero agora, e Deus está demorando e eu tenho que decidir, precisa desacelerar. Deus demora de fato? A demora de Deus é proveitosa, né? Estou levantando questionamentos aqui óbvios, né? Mas como é que você consegue administrar as demoras de Deus, o tempo de Deus, mais que as demoras, né? Porque Deus, na verdade, não está demorando, Ele está no tempo perfeito, né? Sim. Como é que eu administro esse tempo e o que eu faço enquanto espero, né? Então, se eu estou fazendo a regra, só que isso pode demorar, quem sabe, 1 ano, ou 3 meses, ou quem sabe num dia venha todas as coisas, né? Deus, como é que é isso? Bom, ó, a gente vai para o intervalo na TV, mas a gente continua com o nosso bate-papo aqui, porque o Moisés vai responder isso agora para a gente, enquanto a gente continua. Vamos lá, então. O que você pensa disso tudo? O seu programa, ele tem 2 coisas que vai de acordo com a minha resposta aqui, né? Ele tem um foco primário em jovem, e jovem ansioso por excelência, né? Segundo, eu sei que jovem está muito conectado com a internet, que é um problema atual hoje. É claro que a internet é um grande campo de missão, mas ela traz algumas coisas. Por exemplo, eu, Moisés, as minhas pregações são 1 hora, o meu raciocínio é 1 hora. Se você perder 5 minutos, você não entende nada. Não, mas é porque hoje nas redes sociais, se não for um Reels, porque tem que ter tanto segundo, porque senão o povo não assiste. Então o povo não vai assistir Moisés, porque não tem um raciocínio de 59 segundos para fechar uma coisa muito concreta, não é? Então, quando a pessoa é jovem, que já é ansioso por natureza, hoje as estatísticas dizem que 73% da população está sofrendo de ansiedade. Mas esse mundo virtual, juntos, como aplicar tudo isso que eu estou falando com você, se a pessoa conheceu a menina hoje e ele já quer colocar uma aliança de compromisso amanhã? Calma aí, né? Vamos nos encontrar mais algumas vezes, né? Antes de beijar, vamos sair umas 3 vezes para conversar, não é? Porque de repente eu estou beijando hoje e semana que vem não vou beijar mais. Então, assim, é um pepino. Eu não tenho a resposta pronta, mas estou jogando no ar aqui, porque o trabalho da pedagogia divina, ela sempre vai no contrário do imediatismo. Se você pegar todas as curas que Jesus fez na Bíblia, tem um chazinho de cadeira em cada um, né? Eu estou aí há muitos anos estudando Bíblia e para pregar sobre cura, embora eu não tenha ministério de cura, mas para argumentar sobre cura, eu estudei cada uma das curas, dos milagres que Jesus fez, e é sempre uns aspectos assim, por exemplo, vamos pegar os 3 milagres. O filho da viúva de Naim poderia ter resolvido o negócio no velório, né? Mas esperou todo mundo sofrer, chorar, começar com um caixão para ressuscitar na porta do cemitério. Assim, deu um chazinho de cadeira para fazer os 45 do segundo tempo. Como é que o jovem da internet vai entender a ressurreição do filho da viúva de Naim? Você pega a morte de Lázaro. Foi avisado, estava vivo ainda, deixa para chegar 4 dias depois, que já está podre, já está fedendo, ninguém quer nem que ele abra o sepulcro por causa do mau cheiro. Então deu um chazinho de cadeira ali em Marta e Maria, né? Se você pega a Tabita, a filha do sacerdote Jairo, ele foi procurar Jesus de manhã com a menina já morta, e Jesus falou, vai indo que já que eu estou lá. Chegou no final do dia, quase de noite, o povo já estava tocando a música do cortejo para enterrar, porque
já tem muito tempo que ela está morta, então dê um chazinho de cadeira no Jairo, com a esposa, com os convidados. Então, assim, só esses 3 milagres de ressurreição já nos conota a ideia de que Jesus vai trabalhando naturalmente, pedagogicamente, de forma leve. Então, quando você começa a lutar contra isso, porque tem que ser hoje, porque tem que ser rápido, porque você vai cair num conflito, vai cair num conflito. E às vezes você desconta esse conflito no próprio Deus. Ah, por isso que eu perdi a fé, por isso que eu não acredito, porque eu apostei tanto naquilo e Deus não abriu a porta. Tá, não abriu ontem, mas tem hoje, tem amanhã, tem semana que vem. Não é? Será que teria uma pílula santa que nos ajudasse a desacelerar? Aí nós entramos nas virtudes do autodomínio, do autoconhecimento, quebrar a cara, ter que começar de novo. Pedagogicamente, Deus vai esfregar isso na nossa cara de que não é da forma que a gente pensa. Né? É um pepino para resolver. Um pepino para resolver. E a gente está de volta agora pela TV aqui, continuando o papo com Moisés Rocha aqui. Né? A gente aproveitou agora há pouco, falou sobre imediatismo, né? Como também lidar, né, com toda essa realidade. Estamos falando sobre vontade de Deus, né? Já falamos um pouquinho também das experiências que o Moisés viveu. E vamos trazer mais coisas, só que eu quero abrir um quadro dentro de um programa aqui agora, assim. Moisés, quero saber. Então eu vou fazer algumas perguntas aleatórias para você agora, Moisés. Eu tenho medo de sair. Tem medo de sair? E a gente nem falou para ele isso antes, até porque, né, você poderia cancelar ou algo do gênero, então... Mas claro, né, também, Moisés, se você sentir de trazer ainda algo sobre a vontade de Deus, claro, por favor, né, claro. Fica à vontade. Mas, Moisés, eu queria te perguntar, para você, né, Moisés, eu quero saber, você falou hoje que, né, você estuda a Bíblia. Como que o Moisés estuda a Bíblia? Como que o Moisés se prepara para uma pregação? Porque eu admiro muito Moisés, então eu quero saber qual que é o teu segredo, né? Porque eu consigo copiar, eu consigo fazer igual. O que você me diz? Eu copiei, Monsenhor Jonas, a Bíblia. Copiou o Padre Jonas. A Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você. O meu método de ler Bíblia, eu já li ela 7 vezes, é no método Monsenhor. Agora, quando eu vou pregar, eu trabalho sempre na ideia da curiosidade, não é? Então eu abro uma Bíblia, eu abro uma outra Bíblia, eu olho os dois, rodapé, e lá está escrito assim, porque Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Nazaré. Aí eu vou lá no mapa, quanto tempo é de Cafarnaum a Nazaré? Então ele demorou tantas horas. O que ele estava fazendo em Cafarnaum antes de chegar em Nazaré? São essas sacadas que as pessoas me admiram. Tipo assim, de onde que o Moisés tirou isso? Da curiosidade. Você vai no mapa, você vai no rodapé, você abre o dicionário, você coloca 2 traduções de Bíblia, você descobre o que está fazendo em Cafarnaum, por que estava indo para Nazaré, qual que é o período, o que aconteceu no meio do caminho. Então, assim, a introdução da sua pregação já nasceu, né? Então, assim, o que eu peço a Deus, né, para eu não ficar copiando o que eu ouvi, o que eu li, o que me contaram, é que eu consiga, nas entrelinhas, descobrir um detalhe que talvez no corre-corre, na agitação, na ansiosidade, as pessoas não viram. Então, acho que a sacada do Moisés é aonde que ele achou isso, aonde que ele viu isso. E às vezes você lê 15 vezes uma coisa e você não vê. E eu bato o olho e falo, se eu não vi esse detalhe, você... Caraca, estava na minha cara, como é que você vê? Curiosidade. Então, assim, eu fiz um voto com Deus, né, de cerrar os meus ouvidos de qualquer tipo de música e coisas que não fossem, porque eu queria ter essa sensibilidade. Depois eu fiz um voto com minha boca, de coisas que eu falo, ou de coisas que eu canto, ou de coisas que eu posso até ingerir, como voto mesmo, dizendo, eu vou fazer isso porque eu quero essa sensibilidade. Então eu paguei um preço pelo meu ministério. Mas falando de Bíblia, curiosidade, versões de Bíblia diferente aberta, dicionário do lado, mapa, olhar o antes, olhar o depois, de onde veio, para onde vai, por quê, o cenário. Então, a partir daquilo ali, você tem um rascunho de uma pregação para você começar uma linha de raciocínio bem legal. Bacana, bacana. A Bíblia, fonte principal, e a partir dela, você tem outras fontes que você procura? Sim, sim. Aí Jesus foi de Cafarnaum e chegou em Nazaré. Nesse processo aí, ele encontrou um leproso. E aí nós vamos ver o que os santos diziam sobre a lepra, o que o catecismo da igreja fala sobre a lepra. Aí nós vamos entender a lepra num contexto histórico de maldição. E aí isso vai linkar com o que Jesus dizia no outro lugar, com o que o Jeremias falou. Aí você começa a ferver a cabeça, né? Então, como eu sou pregador, a fonte principal é a palavra, depois catecismo, vida dos santos, né?
e alguma encíclica, algum papa, quando eu preciso meio que provar uma coisa maluca que eu encontrei, eu preciso mostrar que eu não sou um herege, e aí eu disse, olha, Bento XVI disse isso na encíclica tal, com outras palavras, mas é a mesma coisa, e ali você dá um contexto teológico, e aí passa a ter peso a sua fala também. Bacana, olha aí, tenho certeza que muitos vão se identificando, né? Você que tem esse ministério também, que Deus te chama, então fica aí a dica, né? Mas com certeza isso vai iluminando também a nossa vida. Moisés, eu quero saber, né? Você é um filho de João Batista, né? Por carisma que você recebeu. Como que você percebe hoje o mundo com os sinais que estão apontando? Hoje nós estamos, claro, sendo bombardeados por informações, os sinais dos tempos, o fim dos tempos. Claro, eu sei que precisaríamos aqui de pelo menos algumas horas para você poder falar, mas numa pincelada, o que você poderia dizer sobre isso, né? Acreditando mesmo no carisma que você recebeu e na leitura que você faz. Estamos, de fato, nos finais dos tempos, o que a natureza está nos sinalizando, os acontecimentos estão nos sinalizando, né? E você, como disse que, né, ouviu tanto o Padre Jonas e foi uma referência, ele falou muito sobre isso. Como é que você poderia trazer para nós essa realidade hoje, dando uma pan geral? Sim, o estudo a respeito da segunda vinda de Cristo é a escatologia. A escatologia, na visão católica, né, na visão cristã, mas não católica, ela pende para um outro lado, mas na visão católica, a escatologia trabalha a partir de 3 pontos. Né? Antes de Jesus voltar, haverá sinais da natureza, né? E Moisés, mas sempre houve, sim, mas isso está se multiplicando de uma forma assim, até quem não frequenta a igreja olha e fala, Jesus deve estar voltando mesmo, porque o negócio não está, não é? Verdade. Natureza. Sinais nas famílias, Nossa Senhora falou isso em Fátima, né? Que a batalha final antes da vinda de Jesus ia acontecer entre o sacramento e o diabo, entre a família e o diabo. Então, assim, desde de aborto, ideologia de gênero, feminicídio, separação, divórcio, né? Então, esse contexto familiar, já que a família a igreja doméstica, vai sofrer muitos sinais, e sinais dentro da igreja, né? E os sinais dentro da igreja, a escatologia fala de uma apostasia, está acontecendo, muitos estão abandonando a fé, negando a fé, um relativismo, onde quem falar a verdade vai ser tido como louco fanático, porque não é nada disso, porque o errado vai passar a ficar normal no meio de nós, né? Então, isso está em Catecismo da Igreja Católica 675, uma crise derradeira que a igreja vai passar antes de Jesus voltar. Então, assim, escatologicamente é real, ele vai voltar, a natureza diz isso, né? A crise da sociedade na família diz isso, e a crise que a igreja está vivendo, isso vai intensificar, isso é apocalíptico, nos declaram, Jesus vai voltar, né? Qual que é a sacada disso? O meu papel é me preparar para isso, porque haverá julgamento particular. Quando eu deixo de me santificar, de regularizar minha vida sacramental, de fazer jejum, penitência, rezar meu rosário, e eu começo a ficar só preocupado com os fenômenos, aí eu viro um ativista, às vezes até na internet, porque a pessoa só fica, veja que Nossa Senhora falou não sei aonde, meu Deus, aí dá 1 milhão de visualização, mas o que ela falou? Fazer penitência, você não faz, mas você está preocupado com o que está falando, não é? Lançamento, né? Aí você está preocupado com a crise na família, e eu não vou mais casar, eu não quero mais ter filho, porque Jesus está voltando e tal, e aí você começa a ficar louco, surtado, aí você começa a dar problema na sua paróquia. Quando você, ao invés de servir a sua paróquia e fazer tudo o que você pode para ajudar a igreja a ficar pronta para Jesus voltar, você começa a caçar confusão lá por causa da crise do relativismo, e aí você se torna um herege lá dentro. Então, assim, se você entender escatologia como a partir de mim estar pronto para a segunda vinda, fechou. Quando você olha de uma forma diferente e começa a ficar bitolado, só compartilhando vídeo, e aí tem gente que nem frequenta a igreja, está mandando vídeo de mensagem não sei aonde, de aparição não sei aonde, olha o que estão dizendo isso, entendeu? E isso é tão louco, olha o exemplo que eu vou dar. Nós tivemos recentemente a reforma do missal, correto? Certo. Eu estava pregando num lugar, e alguém veio dizer assim, Moisés, eu estou preocupada, será que esse negócio aí dos missal já é o que falaram, que o demônio vai entrar dentro da igreja e vai roubar a própria liturgia católica? Entendeu? Então, se você começa a ver vídeo demais, link demais, coisa demais,
e não se prepara para a segunda vinda, aí dá uma surtada, você começa a ficar fanático, você começa a colocar peso e fardo nas costas dos outros que nem Jesus colocou. Jesus falou, quando vocês verem tudo isso, não fiquem alarmados, né? É apenas os sinais para vocês saberem que está próximo, né? E às vezes nós ficamos colocando isso, né, nas costas das pessoas. E aí é por isso que uma mãe já chega para pedir oração por um filho que não frequenta a igreja, já condenando ele ao inferno, porque eu sei que ele está voltando, Moisés, porque eu estou na internet e estou sabendo de tudo, e se ele morrer hoje ele vai para o inferno, Moisés, e meu Deus, eu não quero perder o meu filho, Moisés, e eu... Hã? Não é? Aí você esquece doutrina, esquece misericórdia, você esquece aliança familiar, você esquece a autoridade do sobrenome da família, você esquece de tudo em prol de um ativismo meio desvairado. Então, a minha preocupação é essa. É real, mas como que a gente lida com isso? Entendeu? Você concorda comigo ou não? Perfeito, um grau e altura. Tô notando, só queria ter o bloco vai de que você nota discorda, aqui já que você discorda. A gente precisar de mais uma hora aqui pra gente discutir, né? Não, mas com certeza, o que você trouxe, Moisés, né? Eu acho que isso é tão importante porque muita gente ou cai, né, fica bitolado com tudo isso, ou cai no desespero e no pavor. Mas quem tá se preparando não tem o que temer. Sim. Né? Claro, virão os tempos de perseguição, virão os tempos difíceis, né? Sim. O cerco está se fechando, está explícito isso. E achei muito interessante o que você trouxe da intensificação dos sinais. Não é que eles nunca houveram, senão todo mundo fala, mas há quantos anos já estão esperando? Mas nunca houve uma intensificação das manifestações dessa forma. Então a gente tem que abrir os olhos e se enraizar na fé, e buscar o conhecimento e a preparação, né? O Padre Jonas foi um dos, com todo respeito da palavra, dos caras que mais falou sobre isso. Sim. Preparar, porque essa é a nossa forma, e daí a gente vai anunciar, e a gente vai propagar, né? A gente vai anunciar o evangelho a tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, porque ainda existem pessoas que não experimentaram Jesus, né? Então a gente precisa fazer o nosso papel. Temos muita coisa para fazer, para deixar a igreja, entre aspas, e a sociedade pronta para se encontrar com Cristo, né? Verdade, isso mesmo. E aí nós vamos voltar lá no lance da leveza. Eu aprendi a amar São Domingos Sábio com a Canção Nova, né? E um dia perguntaram para ele, Domingos, você está aí jogando bola? E se Jesus chegasse hoje, o que você faria? Ele continuaria jogando bola, né? Por quê? Porque ele estava jogando futebol em preparação, na santidade, na leveza, dentro da santidade, tudo certinho. Ou seja, entendeu? Sim. Então está todo mundo preocupado para onde vamos correr. Por enquanto, vamos correr para lugar nenhum. Nós precisamos continuar sendo santo, evangelizando, dando a vida, rezando pela igreja, sustentando o nosso chamado, cumprindo a nossa vocação. Quem está noivo, continua noivo. Vamos trabalhar para casar, vamos... Perfeito. Como se fosse o último dia, mas o pé no hoje e o olhar na eternidade. Muito bom, muito bom. Moisés, eu quero saber, você que está aí rodando o Brasil, tem contato com muitos jovens, agora falando diretamente para eles, o que mais, você como um missionário, né, um profeta dos nossos tempos, o que mais preocupa o teu coração a olhar hoje para o jovem? Vamos começar com o jovem cristão, dentro da igreja. O que é uma preocupação quando você olha hoje, nas atuais circunstâncias, que é uma evidência que você percebe em vários lugares, com vários jovens, e que ao olhar assim você diz, ei, atenção para isso. Desestrutura familiar. Às vezes é muito piedoso, reza o rosário, apaixonado pela missa, mas aí ele tem um contexto de pai, de mãe, meio confuso, emoções, problema no caráter, e aí ali ele mascara um sonho de santidade que é real e não é falso. Desde que ele não é chamado a atenção por um coordenador, desde que um padre diga para ele que não está na hora de assumir tal coisa, desde que ele não comece a namorar. Então, assim, eu percebo que cada vez mais nós estamos perdendo meninos, é a forma mineira de falar, meninos bons, né, por causa da desestrutura familiar. Então, assim, é um fogaré, uma paixão, desde que não seja confrontado, que não seja corrigido, que não passe pela perseguição, que não seja silenciado, ou que não esteja namorando, porque às vezes está ali sozinho, vivendo a castidade, está mil maravilha e vamos salvar o mundo inteiro.
começou a namorar, não sabe botar o namoro no lugar certo, entende? Aí começa uma desestrutura, daqui a pouco esse fogo abaixa porque agora está namorando, daqui a pouco a menina já está mandando nele ou ele já está dominando a menina. Essa desestrutura de pai, mãe, amor, carinho, afeto. Então, assim, nós estamos com a família cada vez mais fragmentada. Então, nós receberemos na igreja, como diz você, uma geração de jovens que não aguentam muita coisa, né? Preocupa, e né? eu fico olhando para as minhas filhas, que têm 18 anos, assim, como serão os pretendentes dela, né? Eu tenho 21 anos de casado. Com 20 e poucos anos eu casei. A minha esposa engravidou de gêmeos. A gente acordava 10 vezes na noite. Você tinha que lavar, passar, cozinhar e olhar menino e não sei o quê, ainda evangelizar, ainda ser missionário, que a gente já tinha comunidade, né? E assim, como que a geração de hoje, fragmentada, frágil, vai conseguir cuidar de gêmeos, trabalhar, pagar conta, evangelizar, rezar rosário, ler, fazer Lex Divina, ler Vida de Santo, curtir o Revolução? Como vai fazer tudo de uma vez numa geração que não aguenta fazer uma coisa só, né? E é por isso que nós temos que investir muito em formação humana, e eu quero até parabenizar vocês, né? Porque eu vejo que o conteúdo de vocês é muito sólido, né? E a partir de São João Paulo II, de teologia do corpo, a gente precisa investir muito em formação humana, em autoconhecimento, em virtudes, para tentar minimizar esse processo, porque senão a gente vai perder gente boa por causa de desestrutura, fragilidade familiar. A gente tem que viver uma formação integrada, né? Que é do espiritual, mas que também é do humano. E claro, isso tudo. A gente não deve se encher apenas de teoria se não perpassar pela experiência. Então o fundo é fazer a experiência com Deus e ser transformado. Eu vi um tempo na minha vida que eu lembrei aqui, Moisés, eu comecei a fazer terapia, né? Eu já estava na comunidade, não tinha feito só quando era criança, mas vários processos e foi um autoconhecimento. E foi tão interessante, porque algumas coisas que eu fui relatando para a psicóloga, né, que me acompanhava na época, de coisas que eu estava sentindo, vivendo, e eu comecei a ter algumas reações de resposta, aquelas realidades interiores. Ela falou assim, mas como que você fez isso? Como é que mudou isso? O que eu fui entendendo? Cara, eu não tinha muita consciência, mas a busca por Deus, da ação da graça de Deus, a formação, foi fazendo eu dar respostas que eu desconhecia, claro, com a minha liberdade, porque eu fui percebendo como que Deus foi trabalhando na minha psique, inclusive. Claro, a terapia ela é super importante, né? Então, só que as coisas elas estão atreladas. Então, eu busco a terapia, eu rezo, eu busco formação, eu leio, não tem como não dar certo essa receita. Não tem como. E você, além de tudo isso que você falou, você vai colando em gente madura, em gente experiente. Perfeito. Em gente que pode te dizer, oh, mano, você está pegando um caminho perigoso aí. Ó, volta, põe o pé no chão de novo. Então, assim, esse quebra-cabeça, somando tudo isso que você falou, não tem como dar errado. Mas, por exemplo, você tocou no assunto aí, que é a fragilidade de muitas pessoas. Ainda tem gente que acha um absurdo você fazer uma terapia, porque eu resolvo tudo no sacrário. Você está entendendo? Eu sempre quis contar com pessoas, né? Não é? De pessoas. Alguém que te escuta, alguém que te orienta. Muito legal você botar seus defeitos no papel, colar no guarda-roupa, começar, ao invés de fazer novena Seco Jericó para pedir vitória, começar a pedir novena Seco Jericó para pedir autodomínio, constância, esperança, aprender a lidar com reação para não machucar as pessoas, para silenciar na hora certa, falar na hora certa. Tudo isso é um processo, né? E as pessoas chegam na igreja assim, e a gente precisa trabalhar muito nessa formação delas cada vez mais. Também gostaria de dizer que isso não justifica, né? Aquela síndrome de ó dia, ó sol, ó lua, meus pais são separados, desde pequeno eu sofro, a vida não sorriu para mim, a minha mãe tentou me abortar, tá, mas vira a chave, você conheceu Jesus, você tem igreja, sacramento, tem programa, tem canção nova, tem livro, tem vida pessoal, tem pregador, tem pregação. Então assim, você vai ficar a vida inteira dizendo, porque a minha história não é fácil, Moisés. Então assim, esse vitimismo não rola, a gente precisa virar essa chave, e em nome de Jesus vira essa chave, vão caminhar para frente e está todo mundo junto com você. E é legal um programa como esse, porque a pessoa sente que ela tem uma família, né? Às vezes a família biológica é fragmentada, ela tem família paroquial, família fraterna, família comunitária, família virtual, um programa, a pessoa se identifica e passa a se direcionar aquilo, né?
Você não está caminhando sozinho, né? Você Não tem está. gente com quem você pode contar. Moisés, ficou com gosto de quero mais, precisaríamos de mais algumas É sério que era outras só isso? oportunidades. Pensa, Que vergonha. só isso. Só isso, com todo esforço, né? Moisés viajou aí horas e horas, né? Com a família dele para Tamo poder estar junto. aqui com a gente. Eu quero agradecer imensamente pelo seu esforço. Eu tenho certeza que esse programa está sendo e vai ser para todos aqueles que acompanharem depois um chacoalhão, mas ao mesmo tempo uma iluminação, sabe, Moisés? Na vida de tantas pessoas, porque foi trazido aqui, né, foi claro, um conteúdo, mas muitas palavras de revelação que com certeza vão ajudar a orientar a vida de muita gente. Então, muito obrigado pela sua disposição, viu? Eu que agradeço. Uma pergunta, a pessoa que Sim. quiser me achar em algum lugar, ela... Sim. Ó, esse programa vai estar disponível no Canção Nova, no CN Plus. Eu tô, a nomenclatura, então. Senhora, hein? CN Plus. CN Plus, esse programa vai estar disponível lá. O pessoal pode procurar lá, inclusive no CN Plus a gente tem todas as pregações que você já fez aqui, estão lá no CN Sim. Plus. É só entrar nos acampamentos, Que programa maravilha. Revolução Jesus e tantos outros, inclusive esse no CN Plus. Então, tá lá pro pessoal poder conferir e rever quantas vezes for preciso. Mas, ó, ouve com o bloco de notas aberto, anotando aí na caderneta, porque afinal de contas muita riqueza foi dispensada E aqui. estou à disposição. Botou lá no Google Moisés Rocha, lá você acha tudo sobre mim. Telefone, Ótimo. contato, tudo. Que eu Você tem algum puder perfil oficial que o pessoal ajudar. pode Moisés acompanhar? Rocha.oficial no Instagram. Moisés Rocha.oficial. É novo, porque assim, nesses quase 30 anos eu sempre fui... eu não quero rede social, eu não tenho tempo para Aham. isso, né? Só que assim, eu montei um curso de Bíblia, a partir do curso gerou um Instagram para Legal. poder orientar as pessoas. Eu falei, eu vou começar a tentar ensinar a Bíblia para a molecada, Uhum. né? Então não é nem Instagram para dizer, ele tá... Não, é para ensinar conteúdo. Que É bacana, olha aí, ó. para gerar ou pregação da palavra ou conhecimento da palavra. A ideia minha é tentar mostrar um pouco do que eu aprendi nesses anos de estrada para a molecada que está começando. Muito Então, bom, fica com essa arroba dica de Moisés ouro aí. Rocha, ponto oficial. Arroba Moisés Rocha, ponto oficial, né? Ponto oficial. Por favor, João, adentre aqui, porque ele tá com um pacote brilhoso aí pra gente dar uma lembrancinha aqui pro É Moisés. sério que da tem Canção Nova. presente? Leva um presentinho, Eu tenho não que é fazer fake só aquela não. social ou eu tenho que abrir para todo mundo Oi, ver? olha, não, fica muito à vontade, viu? Se você quiser abrir, né? Eu também nem sei o que é. Fico sabendo aí, mas a gente quer agradecer o Davi, né? Departamento de Audiovisuais da Canção Eu Nova. vou abrir para dar aquela Tá dando moral, esse né? presentinho. Isso, aquela moral, ó. Aquela moral de que os produtos Canção Nova, tudo de bom. Pronto, isso mesmo, aí, ó. Loja.cancionova.com. Ó. Hã? Devocional de São Miguel São Arcanjo. Miguel, porta-chave, ó. Pra você pendurar aí, aí? pronto, olha, ó. É? É, olha, Aqui, um ó, porta-chave. Você coloca em São Pronto Miguel, aí. vai pegar a chave e reza. Maravilha. Que bom. Valeu, Davi, obrigado, viu? E obrigado, Moisés, mais uma vez. Peço a Deus que tenhamos a oportunidade de nos encontrar por aí. Deus abençoe. Valeu, é Revolução Jesus, você fica sempre ligadinho conosco, lembrando que no CN Plus você encontra todos os nossos programas disponíveis para você. E quero agradecer imensamente porque um programa desse só consegue chegar até você porque você acredita nessa obra e nos ajuda também materialmente todos os meses. clube.cancionova.com para você que quer se associar e ajudar a gente a continuar a levar um conteúdo assim e de tantas outras formas para tantos corações. Até a próxima, valeu!